Vamos estudar esta palavra. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. 1 Samuel capítulo 31, é um texto pequeno. Nós vamos fazer a leitura dele todo. O tema desta manhã: uma morte que humilha. Para alguém que viveu em rebeldia. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Estamos encerrando esta manhã o primeiro tomo, o primeiro livro de Samuel. Depois de 31 capítulos. Oh, glória a Deus, hein? Um verdadeiro seminário evangélico ao púlpito da igreja, teologizando biblicamente as ovelhas de Jesus, dando-lhes preparo espiritual. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. A Sociedade Bíblica coloca como a derrota de Israel e a morte de Saul. Vamos fazer a leitura do texto. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas. Olha que triste. Jonatas, fiel amigo de Davi. Abinadab e Malquissua, filho de Saul, ou seja, os 3 filhos homens. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele os temeu muito. Na Nova Versão Internacional, no versículo 3, diz que Saul estava gravemente ferido. Já tinha sido ferido, já estava gravemente ferido aqui. E nesta revista atualizada diz que ele temeu muito. Além do medo, ele estava ferido. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Olha que humilhação, amados. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram os mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre os povos. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul, os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. O triste fim de Saul e de seus homens. Vamos estudar. Há coisas profundas de Deus a nos falar esta manhã. Coisas, apesar do tom fúnebre, coisas de vida para o povo do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, tua sagrada palavra é poderosa. Ela é a única arma que podemos conhecer, que ao atirar e acertar, ao invés de matar, ela dá vida. Ela dá vida àqueles que estão mortos em pecados e delitos. E aqueles que vida já receberam são nutridos,
são alimentados, são fortalecidos, para que possamos, Pai, nos reanimar no Senhor, nosso Deus, manter o foco e a direção da chamada, viver no escopo da salvação, para acertar o alvo, viver para atingir o alvo da salvação, atingir o alvo da vida de um salvo, que é viver para a tua glória e para o teu louvor. Pai, eu diminuo para que tu cresças. Temos abordado temas delicados, profundos e até difíceis no altar da igreja, mas sempre diminuindo o pastor, para que tu, o pastor dos pastores, possa crescer, para que a tua voz seja ouvida e a tua mensagem do texto sagrado seja proclamada. Assim eu te peço, Pai, usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Te peço verdadeiramente, porque de mim não teria jamais capacidade alguma de interpretar ou de falar, em nome de Jesus, em nome de Deus, se não fosse pela graça do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, bispo amada. Amada igreja, família amada, povo de Deus, santos irrepreensíveis, mais do que vencedores, nação santa, sacerdotes reais, propriedade exclusiva de quem? De Deus. Quando os servos do Senhor se encontram em situações complicadas, Deus é capaz de livrá-los com a sua providência e renovar-lhes a fé por meio da sua direção e proteção. Esta é a primeira coisa que precisamos falar, estabelecer como ponto e ideia de todo este livro de 1 Samuel. Hoje é dia de encerramento do primeiro livro de Samuel. As origens, onde vimos a saída do período dos juízes, quando líderes carismáticos eram levantados por Deus, cheios do Espírito, para livrar o povo de alguma situação difícil, mas o povo logo depois se esquecia do milagre, se esquecia da vitória, se esquecia que outrora haviam tempos difíceis, tempos de choro, e agora a vitória já estavam acostumados, e então voltavam a pecar, e novamente o povo caía, e novamente era necessário um outro líder, um outro juiz carismático. Juiz não tem nada a ver com a ideia de juiz que nós temos de hoje, um juiz da corte, totalmente ao contrário. O juiz que nós temos na Bíblia é a figura de um governante, é a figura talvez de um prefeito, de um presidente, de uma figura de autoridade, mas inspirada por Deus. Então, saímos desse período, entramos na monarquia, quando o livro é introduzido com a história de Ana e Eucana, uma mulher estéril, que ao orar a Deus recebe um milagre, tem o seu filho, chamado Samuel. Samuel, sacerdote, último juiz nacional, profeta de Deus, traz de volta a presença de Deus, traz de volta o povo do Senhor para visões e revelações de Deus. Haja vista que sob a liderança de Eli e sua dinastia sacerdotal com seus filhos, as visões de Deus eram muito raras, porque tal como Eli era um pouco cego, não enxergava direito, tal era a cegueira do povo sob a sua liderança. Mas Deus levantou aquele jovem Samuel para trazer de volta a palavra e a revelação e mostrar àquele povo que o Deus que falou no tempo de Moisés era o Deus que falava também para eles, e é o Deus que fala para nós nesta manhã.
Ontem, hoje e amanhã Ele é o mesmo. Ele fala aos nossos corações. Por isso, nós cremos não somente no sola Escritura, não somente no sola, mas no tota Escritura. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, e ela separa juntas e medulas, ela corta, ela santifica, ela purifica, ela liberta, ela salva em Cristo Jesus. Então, o primeiro rei de Israel, Saul, foi um rei pedido pelo povo. Deus escolheu Saul, entretanto, usou os critérios do povo, que eram critérios humanos, que eram critérios simplórios, humanos, superficiais. Você sabe que a cultura evangelística do berço do nosso país se confundiu, trabalho evangelístico no berço do nosso país se confundiu com a cultura. Porque se pensava que evangelizar era trazer a pregação de uma cultura norte-americana. Por isso, por exemplo, muitos pastores só pregam de terno e gravata. Se tirar o terno e a gravata, está menos ungido. Deus não fala. As pessoas não vão ouvir a voz de Deus. Tem que ter terno e gravata. Porque era uma cultura norte-americana. Aí você ia lá para dentro da comunidade dos ribeirinhos, lá no Manaus, não sei de onde, está lá o cara de terno e gravata. Porque era uma evangelização de cultura. Hoje você vê uma moda norte-americana, que é obrigatório ter que pintar a parede de preto, é obrigatório um púlpito fininho, e o pastor ficar sentado na cadeira, dando uma de coaching. Essa é a nova cultura evangelística norte-americana, e a pessoa lá na igreja sente uma coisa diferente, uma ambiência diferente. Você está sendo culturalmente norte-americanizado. Eu prefiro ser brasileiro, porque Deus fala para todas as culturas. Diga amém, glória a Deus por isso. Então, fato é que toda esta introdução do rei Saul mostrou a falibilidade de estruturas humanas. Como é que um rei superficial, um homem superficial, uma autoridade superficial que não visa honrar a Deus, vai de mal a pior? Então o rei pedido pelo povo era um homem superficial. E assim, Saul foi numa derrocada. E é o que nós temos visto, então, a derrocada de Saul e a ascensão de Davi. Nesse contexto, em primeiro lugar, eu repito, Deus pode te livrar de situações complicadas, pela sua providência, renovar a tua fé, te dar direção e proteção, assim como um Davi que buscava ser um homem segundo o coração de Deus. Diga, eu recebo esta palavra. Agora nós estamos diante de fatos importantes que precisamos estabelecer os mesmos paralelos bíblicos de Samuel para que possamos no contraste entender. Amado, Deus vê claramente luz e trevas, o bem e o mal. A Deus ninguém engana, diga glória a Deus por isso. Não adianta ter a aparência de servo de Deus, a aparência de uma coisa maravilhosa, a aparência de gerar uma coisa emocional da vida das pessoas, a pessoa se sente diferente. Não, a gente sente lá que o negócio é diferente e tal. Legal, norte-americanizado, mas não há transformação de vida. Nós não podemos ficar preocupados com a aparência. Nós queremos viver de fato e de verdade o texto bíblico, a obra do Senhor, o milagre da transformação do poder de Deus. Então, lembremos que o texto estabelece esses paralelos importantes. Primeiro, Davi vacila em sua fé e foge para o exílio. Acontece isso em diversos capítulos. Davi fugindo dos planos de Deus, fugindo da obra do Senhor, fugindo do que Deus tinha preparado, anunciado profeticamente, comissionado aquele homem, tirando do deserto, do pastoreio, do meio de um deserto, para dizer, tu serás rei.
Mas ele fugiu, porque cogitou de pensamentos humanos. Qualquer hora dessas, nos limites de Israel, Saul vai me matar. Preciso fugir para Gate. Fugiu na primeira vez e se fingiu de louco para o rei. Fugiu na segunda vez e fingiu que estava lá desertado, que era agora contra Israel. Ou seja, colocou em xeque a sua identidade. Quantas são as vezes que nós também colocamos em xeque a nossa identidade cristã? Para parecer bonitinho, para aparecer bem na fita, nos mudamos de cor como camaleão, seja na beira do bar, seja na esquina, seja onde for num linguajar. Amado, onde você estiver caminhando, você é um servo de Deus nesta terra. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra, amado. Depois o paralelo que a Bíblia mostra é que o Senhor, pela sua misericórdia, reconduz Davi para restaurá-lo, lhe dar vitória sobre os inimigos de Israel e confirmar o chamado que ele tinha para a vida de Davi. Amado, você que me ouve na igreja e você que me ouve aí pela internet, você pode estar perdido esta manhã. Você pode estar em caminhos estranhos, ermos, escuros, esquisitos das alianças, fugindo de coisas que Deus tem para você, amedrontado com a cólera de Saul, dos Sauls, achando que é muita areia para o teu caminhão. Mas eu quero lhe dizer, amado, o Deus da Bíblia Sagrada há de lhe reconduzir de um jeito ou de outro. E há de mostrar que Ele é o Deus que dá sempre a última palavra. E ainda um paralelo em Saul. Porque o Saul que rejeita a palavra, o Saul que mata os sacerdotes do Senhor, sem se preocupar que não terá mais comunicação com Deus, que era mediada pelos sacerdotes, agora também, paralelamente a isso, é rejeitado por Deus, que não lhe responde mais e nem lhe dá como outrora lhe deu vitória. E é muito triste quando alguém deixa de ouvir a voz de Deus. O espírito se apaga de tal maneira. O apóstolo Paulo diz: não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Então, a narrativa serve, todo este pano de fundo, toda esta narrativa que eu lhes dei agora, do primeiro livro de Samuel, serve para lembrar aos leitores bíblicos, em primeiro lugar, das consequências da fé vacilante. Quantas saias justas Davi foi posto diante delas. Imagine que Davi correu perigo de vida real diante dos inimigos. Imagine que Davi quase foi jogado para lutar contra os israelitas e trair a sua fé. Imagina que Davi, um dia, levantou a bandeira de uma teologia saudável e disse: Deus não salva com lanças e com espadas. Golias, hoje Deus vai me dar vitória. E Deus deu a vitória. Um pouquinho tempo depois, no vacilo da sua fé perante os sacerdotes, chegou lá perante o sacerdote e disse: tem alguma arma aí para mim? Tem alguma espada aí para mim? Tem, toma aqui. Tem essa espada. De quem é essa espada? De Golias. Justamente a espada do Golias, que ele disse que Deus não precisava de espada para salvar. A espada de Golias foi a espada que ele pegou. E Deus estava mostrando para ele: Davi, vacilar na fé é muito triste. E quantas vezes nós vacilamos na fé? Quantas saias justas nós mesmos nos colocamos? De quantos problemas poderíamos ter sido salvos e evitados e resguardados se agíssemos com mais sabedoria de Deus? Não é verdade? Então a narrativa bíblica nos mostra também, em segundo lugar, a respeito do poder que Deus tem em livrar, o poder que Deus tem em proteger os seus filhos, o poder e a misericórdia que Deus tem para reconduzir maravilhosamente, de forma providencial, e conceder escape aos seus filhos. Porque, amados, nós somos falhos. Se não fossem as misericórdias de Deus,
todos já teríamos sido lambidos pelo fogo. Então diga assim: obrigado, Jesus. A tua graça é maravilhosa, a tua misericórdia é sem fim. Então Deus deu um escape a Davi. Você se lembra quando ele desceu para Keila, livrou aquele cidadão dos filisteus, e ao invés de receber um pingo de gratidão daqueles cidadãos, o que é que eles fizeram? Foram lá no pé do ouvido de Saul: Saul, Davi acabou de livrar a gente dos filisteus, e a gente vai dar para ele de presente, sabe o quê? Vamos entregá-lo nas tuas mãos. Ele está lá, assim, assim, assim. E diz que Saul foi lá, cercou a cidade, disse com ferrolhos e trancas, e disse: Davi está num beco sem saída. Só que Deus mostrou que para ele não existe beco sem saída. Eu lembro, os amados, do testemunho de um amigo de seminário, irmão Cedecias, estava conversando com ele essa semana, contei seu testemunho, e disse: bispo, conta mesmo, fica à vontade. Ele estava no Haiti, e no Haiti as equipes estavam distribuídas, e se alguma coisa dá errado, todas as equipes se evadem no seu caminho próprio, sendo guiados todos eles, cada um para um lado, pelo sniper. O sniper tem o apelido de Deus. Chama o sniper de Deus, porque ele vê tudo lá de cima e ele que guia cada equipe separadamente. E uma das equipes entrou com uma granada de som. Sabe aquela granada que quando cai faz barulho, todo mundo fica tonto, não enxerga nada? Um deles entrou com essa granada, a granada caiu, estourou, fez um barulhão, todo mundo ficou lá no chão sem ver nada, sem ouvir nada. E aí na hora as equipes se evadiram. A equipe do irmão Cedecias, todo mundo ficou lá mais tempo, ninguém conseguia levantar, porque era a equipe dele que estava com a granada, as outras estavam mais distantes. Então a equipe dele demorou mais tempo para se recompor, e ele foi o primeiro a se levantar. E quando ele se levantou, ele começou a ouvir no seu rádiozinho, sua escuta: vai para frente, vira para a direita. O sniper, chama apelidado de Deus, então falando: vai, vira para a direita, vira para a esquerda, vai em frente, assim, assim, tal. Saiu. Uma semana depois, a equipe, os generais reuniram todo mundo do Haiti, reuniu, disse: irmãos, como é que vocês saíram? Soldados, como é que vocês saíram de lá? Então, o irmão levantou o dedo e falou: olha, aconteceu isso, ele tocou a granada, aconteceu, eu era melhorzinho, eu estava me sentindo bem, ouvi a voz do sniper e fui embora. E aí o general comandante falou: você não tem outra desculpa melhor para dar, não? Não entendi, senhor. O que aconteceu? Por quê? Queridão, não tinha mais sniper nenhum. Todos os snipers fugiram junto com a bomba que explodiu. Vocês estavam simplesmente sozinhos em campo. Quem é que estava falando com você naquele radinho? Certamente era o próprio Deus falando com ele, amado. Com isso eu quero lhe dizer, amado, refrescar a sua memória e dizer: para Deus não há becos sem saída. Diz para o seu amado irmão próximo, diga para ele: para Deus não há becos sem saída. Não há. Então Deus livra, amados. Deus salva. Aqui dentro do contexto mais próximo do capítulo 31, que nós vamos entrar, no capítulo 30, versículo 11, que foi o texto de sexta-feira, diz assim a palavra: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe água a beber, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Certamente ele adoeceu pela providência de Deus, amados. Era Deus que o fez adoecer para livrar Davi e o seu povo. Que ao adoecer ele ficou abandonado para trás. Aí diz: nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando?
Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás das mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E diz: feriu-os Davi. E aí continua o texto e diz que grande foi o despojo de Davi. Amado, por uma providência de Deus, aquele egípcio ficou no meio do caminho para guiar Davi aos inimigos, e Deus deu uma grande vitória para Davi diante dos amalequitas. Então, ao mesmo tempo que os amalequitas eram vencidos por Davi, que era a obrigação primeira, uma das obrigações que Deus havia dado a Saul e que ele não cumpriu, Saul estava em batalha contra os filisteus, morrendo. Deus dando providência para o seu servo escolhido, e ao mesmo tempo descendo a mão do juiz e da disciplina sobre um homem rebelde. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e o que serve a Deus e o que não serve. Então a narrativa nos lembra, portanto, das consequências também da rejeição à palavra. Nos lembra das consequências da fé vacilante, de como Deus livra e salva, e das consequências da rejeição à palavra. De maneira que a ideia central do capítulo 31 é esta: a rebelião contra Deus culmina em derrota humilhante, de maneira que isso nos deve exortar quanto à seriedade com que nós devemos tratar a palavra de Deus. Diga amém por isso. Qual é o nível de seriedade que tratamos quando ouvimos uma pregação? Imagine alguém que esteja profundamente doente diante do médico, e o médico lhe diz: olha, você vai tomar esse comprimido de 8 em 8 horas, esse outro de 2 em 2, vai fazer essa massagem assim, e vai fazer esse tratamento assim. Aquele que tem juízo vai obedecer rigorosamente as recomendações médicas. Sim ou não? Mas qual é o nível de seriedade e juízo em Deus que nós ouvimos uma mensagem bíblica, uma pregação da palavra? Qual é o nível que nós tratamos a obra de Deus e os princípios espirituais que muitas vezes já estamos carecas de saber? A oração, a fidelidade, literalmente, amado. Eu falei careca, o amado olhou para lá, já lembrei do amadinho. Homem fiel, amado, homem fiel, abençoado de Deus. Não é verdade? Literalmente. Quem ama a fidelidade a Deus aí, amados, diga amém. Agora, amados, é impressionante ver como é que este homem, que no início do seu reinado teve tanto sucesso contra os amonitas, um líder sanguinário chamado Naás, que queria humilhar o povo de Deus. O povo de Deus disse: nós vamos fazer um acordo, só faço acordo com vocês de uma seguinte maneira: vou arrancar um dos olhos e vocês serão meus servos, aí eu não mato. Queria humilhar o povo de Deus, e Saul foi usado por Deus ali, o hebraico tsalá, ele foi tomado por Deus para livrar o povo daquele mal. E como esse homem entrou num processo de decadência e de afastamento do sagrado de forma tão grande. Às vezes pregadores que nós vemos na mídia, que outrora foram grandes homens de Deus, influentes na obra do Senhor, pessoas que outrora eram ícones para o evangelho, como, entre aspas, papas evangélicos, onde eram influentes e tinham referência para todos os outros pastores no Brasil, e depois caíram em descrédito, caíram em decadência, não simplesmente por um pecado, mas por não haver restauração depois do pecado. Pecado
Todo mundo comete, às vezes um homem de Deus erra. Mas quando não há restauração, arrependimento sincero, uma busca pela doutrina, colocar-se diante de Deus, e a pessoa entra numa espiral decadente, é impressionante. De maneira que Saul se colocou no lugar do sacerdote no capítulo 13. Ele deveria esperar Samuel para oferecer o holocausto, mesmo que os filisteus já estivessem reunidos, mesmo que os soldados estivessem amedrontados e abandonados, 80%, mesmo que Samuel estivesse demorando, mesmo que a posição dele fosse delicada, Deus disse: Samuel vai chegar, Samuel vai chegar, espera porque ele vai chegar. E ele não quis esperar e ofereceu o holocausto como se sacerdote fosse. Dançou. Ele fez um voto absurdo em nome de sua vingança. Colocou todos os seus soldados em situação de risco, com fome. Jurou de morte seu próprio filho, no capítulo 14, contra quem atirou a lança tentando matar. Perseguiu e tentou matar o inocente Davi diversas vezes. Capítulo 19 é um exemplo. Como é que você imagina, amado, que você sabe que o outro é alguém inocente, você sabe que o outro é uma pessoa limpa de mãos, e você se levanta contra ela conscientemente? Ele estava, por certo, dando ouvidos ao inimigo. De fato, o que o amado está falando, por quê? No último versículo do capítulo 31, diz que ele foi enterrado, seus ossos, debaixo de uma tarmagueira. E foi exatamente debaixo dessa árvore, em capítulos anteriores, que a Bíblia diz que ele estava com a sua lança na mão, pronto para perseguir Davi. E ali o texto reforça a lança na mão, porque ele estava cogitando matar Davi debaixo daquela tarmagueira. Pois foi debaixo dela que ele cogitou e matou o sacerdote do Senhor, perseguiu Davi, mas Deus lhe deu o livramento, e agora estava lá ele com os seus ossos enterrados debaixo da tarmagueira. Amado, quando nós cogitamos e vivemos pelos cogitos da carne, pensamentos da carne, ele vai te levar para a morte. Depois, no capítulo 22, matou o sacerdote do Senhor. No capítulo 28, numa verdadeira queda livre, roller coaster, numa montanha russa, ele perdeu toda a comunhão com Deus e tentou buscar, ao invés de se arrepender, ao invés de continuar buscando a Deus, ao invés de botar a cara no pó, na cinza, onde for, buscando o favor e a reverência e o temor de Deus, o que é que ele fez? Buscou uma consulta com uma médium feiticeira em Endor. Então, amado irmão, o superficial, carpe diem, já viu essa expressão, carpe diem? O negócio é você fazer o que dá certo, o negócio é você viver o momento, sabe? O negócio é pragmatismo, é você, sabe, ser feliz a qualquer custo, e não tem problema, depois a gente vê o amanhã, comer, beber, porque se Deus não existe, então tudo é permitido. Então o superficial carpe diem de Saul lhe deu um fim melancólico, resultado de uma vida medíocre. Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, disse algo interessante: um homem não é outra coisa senão aquilo que ele faz de si mesmo. É verdade, amado. O homem não é outra coisa senão o que ele faz de si mesmo. Claro que nós contamos com a graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, seríamos um vacilante Davi que nunca retornaríamos. Mas como Deus é um Deus de graça, Ele nos reconduz de volta para o seu pastoreio. Aqui estamos sendo o que somos pela graça de Deus. Diga glória a Deus por isso. Mas de fato, amado, se você não vigiar as suas atitudes, se você não vigiar os seus pensamentos, você entrará numa queda livre. Você viverá numa derrocada. Então é hora
de analisarmos os nossos atos. É hora de analisar as tuas atitudes. Pensarmos sobre o que podemos aprender com a decadência, a derrota final de Saul. Até quando você vai brincar de ser crente? Até quando você vai brincar que está esperando no Senhor? Espera no Senhor, mas pega um aqui, pega outro ali, pega um ali, pega não sei o quê. Pega mais do que sarna em cachorro vira-lata. Estou esperando no Senhor. Até quando, amado, você vai brincar? Não, Deus, amanhã eu vou ser fiel. Segunda-feira eu vou ser fiel. Eu vou começar a orar a Deus todos os dias. Olha, não, a partir de semana que vem, meu negócio é o seguinte: não falta mais o culto da igreja. Vai vir agora, não falta mais o culto. Vou estar lá, pode contar comigo, bispo. Até quando, amado? O tempo é hoje. Então, em 1 Samuel 31, 1 a 3, diz assim a palavra: entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito temeu. Amada igreja, esse trágico quadro final de Saul e dos que com ele estavam é o cumprimento da profecia de Samuel a respeito da morte iminente de Saul e da derrota de Israel. Samuel disse para Saul, e nós vamos ler: hoje o teu reino é rasgado. Nenhuma profecia de Samuel caiu por terra, amado. Toda a palavra de Deus por intermédio deste homem se cumpriu. A minha pergunta é à igreja Cristo Vive Missão e a todos os crentes que estão me ouvindo, independentemente agora da sua matiz denominacional: devemos ou não tratar com seriedade a palavra de Deus? O quadro final de Saul foi também em cumprimento à profecia de Samuel. Veja no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 7 a 11. Diz assim a palavra bendita e maravilhosa do Senhor: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Olha aí, tomou vivo Agag. A ordem de Deus era: extermina todo mundo. Os amalequitas eram inimigos ancestrais do povo de Deus. E a cultura da época, a legislação da época, a teocracia da época, a forma da ação da época era: extermina todo mundo. E ele tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Aí depois: e Saul e o povo pouparam Agag, e mais o quê? E o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, olha os gordinhos aí se dando bem, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém as coisas vis e desprezíveis destruíram. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse eu quero, esse eu quero. Amém, 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 aleluia. Serás fiel a mim, orarás a teu Deus e pagarás teus votos. Não, isso daí, Deus, deixa para depois. Mas os animais gordos, os animais bons, as coisas boas, eu quero. Tudo posso daquele que me fortalece. Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas mais que vencedor. Não pudestes nenhuma hora só estás comigo em oração? Isso daí, Deus, deixa essa coisa para depois. Aí diz que os animais gordos ele quis, mas as coisas desprezíveis ele destruiu. Então veio a palavra do Senhor dizendo, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11, depois 13:
arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor. Versículo 13 a 15. Veio, pois, Samuel a Saul, e olha só, e este disse, olha aí, olha o que Saul disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Você veja que o nível não é questão de mentira. Ele acreditava que tinha executado. O nível era tão decadente que ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Mesmo desobedecendo, mesmo não cumprindo o seu voto, mesmo não honrando o que o Senhor lhe havia dito. Aí diz, 14. Então disse Samuel: você cumpriu? Que balido, pois, é esse de ovelhas que eu estou ouvindo aqui nos meus ouvidos? Que balido é esse? Aí Samuel estava lá e de repente: você cumpriu. Abre ali o celeiro. Que vaca gorda é aquela ali? Respondendo Saul: de Amaleque os trouxeram. Olha ali, jogando a responsabilidade para o outro. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Olha ainda que hipocrisia. Para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Versículo 28, resultado dessa brincadeira de Saul. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Diga glória a Deus por isso. Amado, a glória de Israel, você sabe quem é a glória de Israel? É o próprio Deus, amado. É o Hashem Adonai, é o nome dele, é o Senhor dos senhores, é o Yud Re Vav Re, Yahvé, é o Deus Senhor, é o Criador, aquele que no princípio criou os céus e a terra, aquele que disse: haja luz e houve luz, aquele que com o poder do seu sopro, da sua boca, deu ao homem o fôlego de vida, que passou a ser alma vivente. Amado, este é o Deus cuja glória jamais passará, cuja palavra jamais passará, cujas ordens são soberanas, deve ser obedecido e glorificado. É Ele que faz todas as coisas. Mas quando Saul decidiu desobedecer a Deus, guardar o melhor, ele estava prefigurando, olha os paralelismos bíblicos, prefigurando Acã. Quando lá em Juízes 7, tomou e roubou dos despojos do inimigo, porque era uma guerra santa, e Deus disse: queima tudo, não guarda nada, queima tudo. Mas ele tomou uma capa boa, tomou lá uns negócios preciosos e escondeu. A lei de Moisés o mandou fazer o quê? Queimá-lo. Morreu apedrejado e queimou. Depois, como é que Saul morreu? Como é que foi tratado o corpo? Queimado. Olha os paralelismos. Como é que acontecia? Amado, muitos têm a sua vida espiritual queimadas também. Aquele que tem obras de madeira, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o fogo provará. Então, o cumprir-se da profecia de Samuel é uma exortação para nós sobre a forma como tratamos a palavra do Senhor. Note que Saul, aos poucos, foi se afastando da vontade de Deus. Aos poucos foi perdendo o reino, foi perdendo a dignidade, foi perdendo o equilíbrio. Aos poucos foi perdendo o bom relacionamento com a família. Aos poucos foi perdendo finalmente as batalhas, as guerras e a própria vida. Amado, não é assim. Você dorme hoje santo e amanhã já acorda o mais vil pecador. Aos pouquinhos. Um dia não tem problema, uma mentirinha, depois duas mentirinhas para cobrir a primeira, depois um tico-tico no fubá, e depois um chequinho sem fundo, e depois uma mentirinha, e depois uma nota promissória fraudulenta, e as tantas você está envolvido até o pescoço. Aos poucos. Cantares de Salomão diz que
apanhai-me as raposinhas, pois elas é que fazem grande estrago. Amado, o grande perigo da vida espiritual não são os grandes pecados. E quando você vê os grandes pecados, você normalmente se afasta. Se Satanás aparecer para você com um chifre grande, um rabinho assim de seta abanando, uma pata rachada, uma cabeça vermelha saindo fumaça, o que você vai fazer? Sai da reta, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor lhe repreenda. Então os pecadões normalmente você identifica fácil e você manda embora. Agora, se o diabo aparecer de sutil, aquela boquinha com batom púrpura, aquela sainha, aquele salto alto que fica marcando as batatas da perna, aí, amado, aí você ainda fica lá na laje da casa, olhando ela tomar banho na piscina. Olha o Davi aí, olha o Davi da carne, olha aí, Abatsé, olha meu filho. Então, apanhai-me as raposinhas, as coisinhas pequenas que você, pecadinho de estimação. Esse pecado aqui eu já estou acostumado. Amado, grande é a ruína. Então a pior coisa que alguém pode fazer é desprezar a palavra divina. Veja o versículo 22 e 23 do capítulo 15. Ele diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E olha que Saul caiu nos dois pecados, hein? Tanto em rebelião quanto em feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, amado, não adianta você achar que uma aparência religiosa, Deus está satisfeito com isso, e depois de segunda a sábado você é outra pessoa. Não adianta você achar que simplesmente por ser dizimista ou ofertante, já está tudo certo absolutamente na tua vida com Deus, e aí você pode sair por aí caindo na Sapucaí. Você acha que para Deus o holocausto e sacrifício é tão prazeroso assim, que Ele permite que por causa do sacrifício e holocausto, você pode viver uma vida qualquer? Disse Jesus aos fariseus: vocês deveriam ser fiéis nos dízimos e ofertas, mas também praticar a justiça e a misericórdia. Então, quando ele rejeitou a palavra, ele foi alvo do cumprimento da profecia de Samuel. Como nós tratamos a palavra de Deus. Esse quadro trágico final, com humilhação e até suicídio, é o resultado de uma vida em rebelião contra Deus. Agora, abre-se um parêntese, porque é preciso esclarecer algo importante. Porque quando a gente pensa em suicídio hoje, a gente pensa por uma questão normalmente existencial. A pessoa acha que a vida não tem mais sentido, ela não vê mais esperança, ela perde a esperança nas coisas, ela vê tudo escuro, sabe, não tem mais solução, não há mais luz no final do túnel, e aí ela resolve tirar a própria vida. O contexto de Saul é diferente, amado. O contexto do suicídio de Saul está ligado a uma ideia de um guerreiro que não queria ser envergonhado pelos inimigos, porque os filisteus eram incircuncisos. Ele disse: não permita que esses incircuncisos estendam a mão contra mim. Veja lá o capítulo 31, versículo 4 a 6. 31, 4 a 6. Diz assim: então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos
e me transpassem e me escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro, também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Então, o contexto de Saul era diferente, amado. Você sabe, amado, em termos gerais, a pessoa que comete tal ato de suicídio, normalmente é a pessoa que está afastada de Deus. É a pessoa que viveu como um Saul. E normalmente esta pessoa, sabe, dificilmente aí o texto bíblico não fala isso, mas aí entra a nossa opinião. Dificilmente você vai encontrar Saul redimido lá na glória, porque um homem que foi retratado como alguém que rejeitou a palavra e matou os sacerdotes do Senhor e morreu em suicídio. Dificilmente. Agora, e um Sansão, que lá morreu matando os filisteus e depois aparece na galeria da fé. Então existe um suicídio que é imoral, existe um suicídio que é amoral. Às vezes a pessoa tem lá um problema de psicologia muito grave, de psiquiatria, e no momento absurdo da vida de desorientação, ela não sabe nem o que está. Você sabe, amado, eu não o julgo, eu deixo nas mãos de Deus, e Deus é que é Senhor de todas as coisas. Agora, por outro lado, o fato do texto bíblico sinalizar as coisas do jeito que elas estão é uma nota bíblica de desgraça completa, de total fracasso na vida de Saul. Chama a atenção é que Saul, nesse momento, é uma pessoa sem fé, sem esperança e sem Deus. Amado, no momento de um quadro caótico como aquele, os inimigos próximos, os flecheiros para o matar, um desespero total, o cara não levanta uma oração a Deus. Ele não buscou a Deus em nenhum momento. Quantas vezes nós lemos nos Salmos, quando Davi diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, então clamei ao Senhor, Ele me ouviu no dia da angústia e me livrou dos que eram mais fortes do que eu. Diga glória a Deus por isso. Davi buscava em Deus a sua segurança, buscava em Deus o seu refúgio, buscava em Deus a sua rocha, a sua fortaleza. E Saul era um homem sem Deus, sem esperança, não buscava em Deus. Então, no versículo adiante, precisamos pensar o seguinte, antes de ler o versículo 7. Várias batalhas são vencidas contra os filisteus, que não foi pela guerra em si, mas foi pela intervenção de Deus, amado. Você se lembra quando, na segunda vez que o relato bíblico está em Ebenezer? Ebenezer significa até aqui me ajudou o Senhor. Samuel estava oferecendo um holocausto para Deus. Os filhos de Israel estavam adorando a Deus. E naquele momento chegaram os filisteus para matar Samuel e todo mundo. E naquele momento que os caras estenderam a espada, diz que Deus trovejou no céu, e eles ficaram atordoados, e Deus deu a vitória para Israel. Era mais do que aquela bomba do Haiti, ficaram atordoados com o trovão de Deus. Amados, muitas vitórias foram dadas por intervenção de Deus, e é isso que eu quero dizer para a tua vida esta manhã, amado. Você pode estar diante de um beco sem saída, você pode estar diante de inimigo, de flecheiros, pessoas que têm atirado as suas flechas para lhe matar, para lhe ferir, para acabar com a sua dignidade, acabar com a sua carreira, acabar com a sua vida, com a sua saúde. Eu quero declarar esta manhã que para Deus não há impossíveis. Em todas as suas promessas Ele livra, Ele salva, Ele tira do beco sem saída, Ele reconduz o seu filho cuja fé é vacilante, porque Ele é Deus de misericórdia. Ele é maravilhoso. Então, nesses 5 minutos finais, amado, perceba comigo até que
ponto pode chegar a vida de uma pessoa que vira as costas para Deus? Até que ponto pode chegar a vida de uma pessoa que rejeita conscientemente a missão que Deus lhe deu? Vai lá e extermina os amalequitas. Tá bom. Mata esse, mata aquele. Não, traz o rei. Não, aquela vaca gorda atrás. Olha, o boi está mugindo, pode trazer. Até que ponto? Afastar-se da missão, da vida, é caminhar para a morte. Versículo 7 diz assim: vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, o que fizeram? Desampararam as cidades e fugiram. Vieram os filisteus e habitaram nelas. Amado, fugiram das cidades de Deus, fugiram da casa que Deus lhes havia dado, fugiram do projeto que Deus lhes havia deixado, e vieram inimigos e acamparam. Isto é caminho de morte. Isto é o fim humilhante da vida de Saul. Fim humilhante que teve início, não nessa batalha, mas lá atrás, quando ele desobedeceu e debaixo da tarmagueira, com a lança na mão, vivia cogitando contra a obra de Deus. Há um texto bíblico que eu amo e sempre cito no altar da igreja: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, eu preciso terminar com a conclusão em 2 pontos. Saul se rebelou contra Deus, matou os sacerdotes do Senhor, se envolveu com ocultismo, não se preocupou mais com a comunicação com Deus que havia sido cortada, e nem verdadeiramente com o que era justo, pois perseguia o inocente Davi. Então a descrição humilhante de como Saul termina sua jornada nos leva a uma reflexão esta manhã. Como é que eu trato as coisas de Deus? Como é que eu trato? Qual é o tipo de sentimento e intenção no meu coração com a qual eu trato as coisas de Deus? Quando eu ouço a mensagem, quando eu leio a palavra, quando eu estou em meditação e oração, há alguns que nem oram mais, há alguns que nem leem a Bíblia mais. Então em Gálatas 6:6-10, diz assim a palavra: mas aquele que está sendo instruído, a igreja, na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Amado, o princípio de você honrar a obra de Deus é bíblico. Então Deus levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para viverem se dedicando à obra do Senhor, terem uma vida íntegra, reta, que é o que se espera do mensageiro de Deus, buscar com profundidade o estudo bíblico. Enquanto isso, a igreja está trabalhando e vivendo, ganhando e prosperando, e depois não honra a casa do Senhor. Veja que o contexto explica melhor. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Diga glória a Deus por isso. Diga para o teu irmão: meu irmão, eu lhe amo, eu quero o teu bem, eu oro pela tua vida. Eu declaro o melhor de Deus na sua vida. Que Deus lhe abra portas, que Deus faça milagres na sua vida, que você tenha para emprestar e não tomar emprestado. Seja tu uma bênção nesta terra. Abençoarei os que te abençoarem. Diga glória a Deus.
Seja tu uma bênção. Glória a Deus. Tem a lei da semeadura, amados, que Saul deixou de reconhecer e entender, expondo seus soldados à fome por causa da vingança, expondo seu filho à morte, expondo o inocente Davi ao perigo e à morte, fazendo Davi, é claro que Davi tem culpa no cartório, mas fazendo Davi vacilar na fé, pensando em fugir, porque botando-o entre becos sem saída, porque ele era o rei, e Davi era um pequenino. Mas se você é um pequenino com Deus, você é grande, amado. Diga glória a Deus por isso. Segundo lugar, os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec. Essa reunião de inimigos em Afec é particularmente sinistra. Eu falei isso sexta-feira. Porque é a única outra ocasião em que as tropas filisteias lutam contra Israel e Israel foge de medo, derrotado, foi no capítulo 4, quando a arca foi roubada. Pouco antes de sofrer uma trágica derrota, a arca capturada e do termo Icabó ser cunhado sobre o povo de Israel. Icabó, foi-se a glória de Deus sobre Israel. Um pouco antes disso, foi quando os filisteus atacaram e Israel fugiu, por causa da falta de temor, de integridade. Queriam usar a arca para manipular o trono de Deus. Amado, às vezes com o poder humano, às vezes com condições financeiras, com ouro, prata, coisas corruptíveis, se manipula coisas nesse mundo. Muitas obras de Deus, que eram obras de Deus, se deixaram manipular, perderam a direção e o tino, porque as suas mensagens se tornaram mensagem para agradar a plateia. Eu não venho aqui para agradar os senhores. Eu venho aqui para pregar a palavra de Deus para as suas vidas. E se vocês amam a palavra de Deus, é assim que vocês se sentirão felizes e verdadeiramente agradados no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos dos vossos corações. É triste quando a glória se vai de uma vida. A manifestação de Deus acaba. Então tudo que você faz tem sido para buscar a glória de Deus. Saiba, amados, fomos criados para a glória de Deus. E na carne falhamos em fazer isso, pois amamos mais a glória das outras coisas. Amamos mais a nossa glória pessoal, amamos mais a glória das coisas do mundo do que a glória de Deus. Se tivéssemos aqui um show, alguma coisa, gente, eu fiquei estupefato ontem. Uma igreja nos Estados Unidos, tradicional, não vou citar nomes aqui, mas uma igreja tradicional dos Estados Unidos, abriu o seu templo, a sua nave, para um show de drag queen. Em cima do altar. Estamos nos últimos dias, amados. Não tenho nada contra pessoas, não tenho nada contra seres humanos. Deus ama os seres humanos, mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, diga amém por isso. Então Deus não nos abandonou em nossos problemas, diga glória a Deus. Ele nos deixou Jesus e a sua palavra, para que por meio de Cristo, por meio da palavra, vivamos para a glória de Deus. Portanto, amado, lembra, pela fé Abraão se fortaleceu e deu glória a Deus. E nós, e você e eu e nós, temos vivido para a glória de Deus. A nossa vida tem sido para a glória de Deus. Saul nem bem teve dinastia e já perdeu o seu reinado, porque viveu para a sua própria glória, viveu para a sua superficialidade. Amada igreja,
a vida é curta. A vida é um breve pensamento. Você já viu um iceberg? Como é que um iceberg é pequenininho aqui em cima e lá embaixo ele é profundo, ele é grande, 10 vezes, 20, sei lá quantas vezes maior do que o que se vê. A nossa vida é o que nós vemos aqui em cima, é a pontinha do iceberg. A eternidade é o que você ainda não viu. Você está vivendo pensando na eternidade ou no carpe diem de Saul? Você está vivendo pensando na glória de Deus ou na sua vingança pessoal? Na glória de Deus ou na sua impulsividade e ira, que você mata Jonatas, você persegue Davi, você é o cara. Você vive pensando nas coisas do Espírito, tratando com seriedade a palavra de Deus? Ou você constantemente está debaixo da tarmagueira, levando consigo a sua lança da cogitação da carne e do pecado? Bispo, eu quero vencer o pecado, mas não consigo. Bispo, eu quero servir a Deus, mas eu não consigo. Bispo, eu quero crescer, mas eu não consigo. Pois eu conheço alguém que pode lhe ajudar. Esse é Jesus. Em Abacuque 2,14, a palavra diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diga glória a Deus por isso. Sozinho, com as armas da carne, o final você já sabe. Saul, depois de morto, os filisteus cortaram a cabeça, arrancaram-lhe dele as armas e anunciaram a vitória nos templos dos ídolos, porque Saul lutava com as armas da carne. Mas quando você luta com a glória de Deus, amado, quando você busca o conhecimento da glória de Deus, este Deus encherá a tua vida com a sua glória. Por isso Paulo disse: eu creio e recebo, tudo posso naquele que me fortalece. Sou o que sou pela graça de Deus. De nós mesmos não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de Deus, do Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor.